Paz de Cristo, espero que se encontrem todos bem. Cumprimentamos desde aqui da distância. Irmãos, quero vos convidar, se vocês têm as suas Bíblias, a ir a Mateus, capítulo 14. Vou ler por volta do versículo 13. É uma história muito conhecida, é a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu quero utilizar esta história como um exemplo de como podemos tornar qualquer interrupção em um convite. Isso é que se ouve estranho, mas vamos explicar para perceber como é isto de tornar uma interrupção num convite. Muito bem. No versículo 10 ao 12, fala-nos sobre a morte do João Batista, que, como vocês já sabem, era primo de Jesus Cristo. E, e Jesus, no versículo 13, diz: ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ou seja, Jesus, depois de saber a notícia de que o seu primo tinha morrido, ele quis se afastar, não é? Quis se isolar, quis ter um tempo sozinho, um tempo para si. Mas, sabendo-o, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela, teve compaixão. Em espanhol diz que ele foi movido por compaixão e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam de retirar-se, dá-lhe vós mesmos de comer. Eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a relva, e tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo-os ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, estas multidões, e comeram e se fartaram. Dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. É uma história que já é conhecida entre nós irmãos, mas o foco que eu queria vos dar neste dia é que, tras receber a notícia da execução do João Batista, Jesus queria estar sozinho, irmãos. Ele procurou um momento de solidão, um momento. Pronto, quando acontece uma coisa assim, a gente não quer ver ninguém, não é? Nós, quando sofremos uma situação difícil, muitas vezes simplesmente queremos tempo para pensar. Mas as multidões o seguiram. Mas Jesus Cristo, longe de ver esta multidão como uma interrupção do seu tempo de luto, Jesus viu isto como uma oportunidade. E, mexido pela compaixão, ele curou enfermos e alimentou mais de 5.000 pessoas. E quero vos dizer, muito provavelmente era cerca de 20.000 pessoas. Porque quando a Bíblia fala de homens, são homens casados, né? Portanto, havia outras 5.000 mulheres. E depois sabiam vocês quantas crianças tinha naquela altura, né? Então imaginem quanta gente era. Era muito mais do que às vezes imaginamos. E ele alimentou estas pessoas todas. Portanto, isto chama-se viver uma vida de convite, de invitación, decimos en español. E viver uma vida assim, irmãos, pode transformar as nossas vidas e a maneira em que partilhamos o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus aqui, irmãos, está a demonstrar, e ele demonstrou muitas vezes, que a verdadeira evangelização não é apenas o que dissemos ou os panfletos que temos, né? Que são coisas boas, né? Nós temos que falar, temos que... Os panfletos, eh, ou os livros que o irmão Nathan arranjou, isso é muito bom, mas não se limita a isso, mas a como nós vivemos. Há uma frase que eu gosto muito e que acho que é totalmente verdade, e é que
As pessoas, irmãos, primeiro vão acreditar em vocês e depois no que vocês têm a dizer. A pessoa sempre acredita primeiro em ti e depois no que tu tens a dizer. Porque é assim, nós temos que viver o Evangelho. E isto que estou a falar tudo, nós, o meu pai e eu, ouvimos numa pregação no dia de ontem. Houve um irmão que pregou esta mensagem. E ele falou de dois tipos de pessoas diferentes. Ele falou que quando era novo, quando era uma criança, naquela altura, nos anos 70, anos 80, não existiam telemóveis, não existia internet, não existia nada, né? Nada disso. E de repente, imaginem, ele estava na casa e alguém batia na porta. E eles abriam a porta, né? E era um conhecido que não vinham há muito tempo. E o que é que faziam as pessoas logo? Era, força, entre. E oferecia um café e recebia na sua casa e chamava as crianças. Meninos, venham cumprimentar. Não é? E hoje em dia, muitas vezes, se nós formos tocar na porta de alguém e as pessoas estão lá em casa, eles vão fazer shh, shh, e todos caladinhos e desliguem a televisão e vamos fazer de conta que não está ninguém em casa, porque não queremos receber. Hoje em dia tem-se perdido muita dessa cultura de hospitalidade, de hospedagem. E nos tempos bíblicos esta hospedagem, esta hospitalidade era algo sagrado, não é? Nós temos muitos relatos no Antigo Testamento de como eram tratados os convidados, como quando Abraão recebeu Deus na sua própria casa, não é? E Deus e uns anjos, 3 pessoas recebeu. Ou quando o Lot, que recebeu anjos na sua casa, ele até estava disposto a sacrificar as suas filhas para não entregar os seus hóspedes. Vocês imaginem quão importante era naquela altura. E o apóstolo Paulo nos lembra em Hebreus 13:2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por causa dela, alguns, sem sabê-lo, hospedaram anjos. Muitas vezes nós estamos ocupados. Hoje em dia, como diz a palavra de Deus, muitos vão daqui para lá, nós temos trabalho, nós temos muitas coisas da igreja, nós temos que praticar o ministério de louvor, né? Temos que praticar, temos tanta coisa. E por vezes, como estamos com pressa, não tiramos o tempo quando nós vemos uma pessoa a ter um problema. Se calhar nós estamos a conduzir e vemos alguém que tem o carro lá parado e não consegue resolver e nós continuamos em frente, nós fazemos como na parábola do bom samaritano, vamos em frente. Porque não temos tempo, estamos muito ocupados. Ou alguém manda uma mensagem, dizer, eu preciso de falar contigo. E nós dizemos, hoje não posso, estou muito ocupado. Todos temos cometido esse erro, irmãos. Todos, é algo muito comum. Todos temos cometido esse erro, ninguém se salva. E enquanto nós estávamos a ouvir esta pregação, o meu pai contou-me um testemunho de quando ele era novo. Ele estava a andar pela rua e ele viu um bêbado que ele tinha caído no chão e ele tinha ferido a sua cabeça e ele estava a sangrar. O meu pai estava a sair de um serviço e ele aproximou-se dele, o ajudou a levantar, o a sentar e ofereceu um lençol, um pano para ele limpar o sangue da sua cara. E esta pessoa, num momento, ele perguntou: O que é você? Não perguntou quem era, não perguntou para pessoa: O que é você? E o pastor disse: Eu sou cristão. Disse: Sim, mas eu conheço muitos cristãos e ninguém nunca foi assim comigo. Porque você falou para mim com respeito, como se eu fosse um ser humano. Vocês podem imaginar? Era uma pessoa que nunca ninguém o tinha tratado como um ser humano, pelo menos nessa etapa da sua vida. Portanto, irmãos, nós temos que gerar uma mentalidade de ver cada interrupção como uma oportunidade. Cada interrupção como um convite, porque foi assim que Jesus viu isto. E nós temos a grande comissão, temos o mandamento, a petição que o Senhor nos fez.
E nós temos que cumpri-la, irmãos. E temos que ver cada interrupção como uma oportunidade de dar uma palavra, de ajudar alguém, ou mesmo de demonstrar com as nossas próprias ações o evangelho que nós vivemos. Não é? Não é só dizer, é viver. Temos que demonstrar. Temos que viver vidas de convite, com as portas do nosso coração sempre abertas, para que outros possam ver e experimentar o amor de Cristo através de nós. Deus nos chama a viver, irmãos, vidas intencionais, prontas para ser interrompidas pelo seu propósito. Portanto, na próxima vez, irmão, que alguém toque na tua porta, seja literal ou figurativamente, lembra-te de que é uma oportunidade enviada por Deus. Não te apresses a fechar a porta porque estás ocupado, ou como o homem da parábola que não quis dar dar pão ao seu amigo porque já estava na cama e a família estava na cama. E foi só por causa da insistência do seu amigo que ele deu. Que não tenha que ser só por causa da insistência de mais alguém. É muito triste ter que chegar a isso. Que a única razão por que nós ganhamos alguém é porque a outra pessoa insistiu em conhecer Jesus. Não é? O pastor falou desta família que nós amamos muito, a família Fernandes, que glória a Deus eles estavam na igreja. Mas eles chegaram pelo seu próprio pé. Eles ouviram louvores e eles caminharam lá para a igreja. Ou seja, Deus os enviou. E embora eu estou totalmente grato pela vida deles, para mim é vergonha que seja Deus quem tem que enviar a gente. Foi Deus que teve que enviar. Portanto, irmãos, temos que estar abertos. Temos que abrir a porta e permitir que Deus use nesse momento para a sua glória. Porque Jesus viveu uma vida de convite, sem discriminar ninguém, abrindo o seu coração para todos, mesmo nos momentos mais difíceis, irmãos. Amém. Quero vos convidar a fechar os vossos olhos antes de dar o lugar ao irmão Maxi e dizer: ajuda-me, Senhor Jesus Cristo, a viver uma vida de convite, a viver uma vida, Senhor, com um coração aberto, que tenha as portas sempre abertas, Senhor, para receber a qualquer um, Senhor Jesus Cristo, que tenha necessidades, que tenha, Senhor, uma situação, assim como tu, Senhor, nunca fechaste a porta a ninguém que tocou, Senhor Jesus Cristo, a ninguém que quis aprender de ti, receber de ti, mas tu tiveste compaixão, Senhor Jesus Cristo. Tu tiveste compaixão por todos e cada um deles, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste dia. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Irmão Maxi, podes continuar con esta oración. Amén. Dios te bendiga mucho, hermano Esteban. Tremendo mensaje. Te invito, hermano, que estás ahí a seguir orando al Señor. Vamos a darle gracias por esta palabra. Damos toda la gloria al Señor por este mensaje que atraviesa nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder entender, Jesucristo, que tú quieres interrumpir nuestra rutina, Señor. Que tú quieres interrumpir, Señor, nuestro lugar de confort, Padre Celestial, para poder llevar esta palabra, Señor Jesucristo, para poder hablarle a alguien siempre, Señor, estar presto, Señor, estar listo, Señor, para poder dar una palabra, para ayudar a alguien, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, y a tener esa compasión que tú tuviste, Señor. Señor, esa compasión que te ha llevado, Señor Jesucristo, a pensar siempre en el más humilde, en el que tiene menos recursos, Señor, en el que está más necesitado, Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener esa visión, Señor Jesús, que tú tuviste, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir como tú viviste, Señor, sin aferrarse a nada de este mundo, Señor, sino siempre pensando en el prójimo, pensando en hacer el bien, pensando en romper esa rutina, Señor. Tú nos estás haciendo, Padre Celestial, a poder romper toda rutina, Señor Jesucristo, a poder ir por la calle
trabajo, Señor, en los quehaceres día a día, estando atentos a la necesidad de nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a ir atentos, Padre Celestial, en el supermercado, Señor, en nuestros trabajos, Señor. Atento a la necesidad del prójimo, atentos, Señor, en los colectivos, en los trenes, Señor, para poder dar una invitación, Señor, para poder ver al necesitado, Señor Jesucristo, y poder extender nuestra mano, Señor, como el buen samaritano lo hizo, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que tú toques nuestro corazón, Señor. Muchas veces, Señor, nos acostumbramos a la rutina, Señor Jesucristo, de ir todos los domingos a la iglesia y pensamos que así somos buenos cristianos. Pensamos, Señor, que trayendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos, que bien hacemos, Señor, haciéndolo. Pero, Señor, el cristiano es mucho más, Señor. Es salir de nuestra rutina, Señor. Es salir de nuestra zona de confort, Señor. Es romper, Padre Celestial, con esas barreras, Señor, que muchas veces nosotros somos los que ponemos, Señor. Por favor, ayúdanos a tener compasión de nuestros hermanos, de nuestros prójimos, Señor. Y que la próxima familia que llegue, Señor amable, la próxima familia que llegue a la iglesia, sea, Señor, una invitación nuestra a una persona necesitada, Señor. Sea una persona que estaba en depresión, una persona que estaba a punto tal vez de suicidarse, Señor. Y nosotros pudimos, Padre Celestial, llevar, Señor, ese mensaje de paz, de amor, Señor, de salvación, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, Señor, y sacar un poco, Padre Celestial, nuestra rutina, y sacar un poco, Señor, nuestros asuntos, Señor Jesucristo, que muchas veces, Padre Celestial, son los que nos desvían, Señor, de la meta, de la visión de ganar almas, Señor. Ayúdanos a ser como tú fuiste, Jesucristo, teniendo compasión, Señor, aunque tú en ese momento, Señor, tal vez estabas triste, Señor, por la muerte de Juan el Bautista, Padre Celestial, pero tú dejaste, Señor, tus asuntos, tú dejaste tu tristeza o tu tiempo de luto, Padre Celestial, y tuviste compasión por esa multitud, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, Jesucristo, porque hay un mundo que se está perdiendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y tener compasión. Gracias, Señor, por este mensaje, porque nos lleva a pensar qué estamos haciendo, Señor, en el día a día, Señor. Gracias te damos, Señor. Queremos estar a tu servicio siempre, Jesús. En el nombre del Señor. Gracias, Jesucristo, por nuestro hermano Esteban, Señor, y por este hermoso mensaje, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.